Vivemos em um mundo saturado de julgamentos. Basta abrir as redes sociais, caminhar pelas ruas ou conversar em família. As pessoas parecem sempre prontas a apontar o erro alheio, com pressa, sem contexto e sem compaixão. Expor a falha do outro é mais fácil do que encarar as feridas que carregamos. Jesus, com sua sabedoria eterna, nos convida a fazer uma pausa. Pausa para olhar para dentro. Antes de condenar, refletir. Antes de falar, silenciar. Antes de julgar, reconhecer a trave nos próprios olhos. Hoje somos chamados a abandonar a hipocrisia que corrige o outro enquanto ignora as rachaduras do próprio coração. Esquecemos que muitas vezes somos tão ou mais falhos do que aqueles que julgamos. Isso não é apenas moralismo, é um convite urgente à conversão, um apelo à humildade que cura, purifica, transforma. O Evangelho de hoje nos propõe um novo olhar primeiro para nossas quedas, porque só quem conhece sua miséria é capaz de levantar o irmão com ternura. Só quem experimentou misericórdia sabe estender a mão sem condenar. Só quem foi sincero consigo mesmo tem autoridade para ajudar com amor e não com arrogância. O Evangelho desta segunda-feira, 23 de junho de 2025, é Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados, pois sereis julgados com o julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não julgueis. Uma frase curta, mas profundamente desafiadora. Jesus não fala de tribunais ou sentenças, ele fala do que fazemos todos os dias, com os olhos, com os lábios, com o coração. Do hábito silencioso de julgar, do vício de ampliar a falha alheia enquanto escondemos as próprias. Julgamos porque é mais cômodo olhar para fora, porque ao encarar o nosso interior, podemos descobrir um coração endurecido, um orgulho mascarado de zelo, invejas camufladas, feridas não curadas. É mais fácil rotular o outro de pecador, fraco, imoral, do que admitir que também carecemos de graça. Mas Jesus nos revela a justiça divina. Com a medida que usarmos, seremos medidos. Não se trata apenas de não julgar, mas de entender que o modo como vemos o outro revela e molda o modo como Deus nos verá. Julgamos o outro porque não queremos encarar nossas sombras. Vemos a falha alheia como um alívio momentâneo para nossas culpas. Mas isso é ilusão. É tentar limpar o chão com as mãos sujas. A trave que Jesus menciona é justamente esse orgulho que nos cega, essa vaidade espiritual que nos convence de que somos melhores, essa necessidade de parecer santos, quando por dentro estamos em frangalhos. Jesus não nega que o irmão tenha um cisco, ele apenas diz: corrija-se primeiro, porque só um coração convertido corrige sem ferir. Só quem já se ajoelhou diante da própria miséria é capaz de oferecer compaixão a quem caiu. Quantas vezes dissemos: eu jamais faria isso. Mas se estivéssemos nas mesmas circunstâncias daquela pessoa, talvez fizéssemos até pior. Ou já fizemos, só que em silêncio, longe dos olhos humanos. Esse evangelho nos tira do pedestal, nos convida a encarar um espelho espiritual que não distorce, nos recorda que ninguém é tão justo a ponto de julgar o outro impunemente. O julgamento é uma tentação que, alimentada, vira hábito, e pior, se disfarça de zelo, de santidade. Mas muitas vezes é só orgulho, só inveja, só dureza de coração. A voz do mundo grita para condenar,
A voz de Deus nos convida a calar, a orar, a amar. Hoje, o Evangelho nos entrega uma missão. Antes de corrigir, corrigir-se. Antes de apontar o cisco, enxergar a trave. Jesus nos lembra: o julgamento que nasce da soberba é cego. E a pior cegueira é a de quem acha que vê, mas está longe da luz. Talvez o maior desafio espiritual deste texto seja este: o que mais julgamos nos outros, muitas vezes é reflexo daquilo que ainda não vencemos em nós. Julgar é fugir do confronto com a alma. É mais fácil condenar do que confessar. Mais fácil exigir mudança do outro do que enfrentar nosso próprio caos. Jesus chama de hipócrita não quem corrige, mas quem corrige sem amor, sem verdade, sem humildade. Quem usa o erro do outro como esconderijo para o próprio. Quem condena para não ser visto. A medida que usamos será usada conosco. O que lançamos ao mundo, volta. Se plantamos condenação, colhemos dureza. Se semeamos misericórdia, receberemos compaixão. Este Evangelho não é um chamado à omissão, mas à maturidade. A correção deve nascer do amor, nunca da soberba. De um coração limpo, não de um olhar ferido. Antes de corrigir o mundo, é preciso deixar que Deus nos corrija por dentro. Antes de curar o outro, é preciso tratar as traves que distorcem nosso olhar. Talvez hoje seja o dia de largar a pedra, de calar a acusação, de estender a mão, de pedir um novo olhar, um olhar curado, livre da trave, capaz de ver com os olhos de Cristo, porque só quem se deixa curar pela luz de Deus pode ser instrumento de cura na vida do irmão. Depois de refletir sobre o olhar de Cristo, é hora de silenciar a alma e falar com o Pai. Que esta oração seja um pedido sincero para que Ele cure nossa visão e nos ensine a amar com misericórdia. Senhor, eu me prostro diante de Ti e reconheço tantas vezes julguei sem saber, falei sem entender, condenei sem amor. Me perdoa pelas vezes em que a dureza do meu coração cegou os meus olhos para a Tua verdade, pelas vezes em que a trave do orgulho me impediu de ver os meus próprios pecados com humildade. Dá-me, Senhor, um novo olhar, um olhar que não acusa, mas compreende, que não machuca, mas acolhe, que não aponta, mas estende a mão. Ensina-me a tirar o cisco com ternura, depois de ter permitido que Tu retires a trave do meu coração. Purifica minha alma de toda hipocrisia e faz com que minhas palavras, atitudes e pensamentos sejam reflexo da Tua misericórdia. Não quero mais viver preso à aparência, mas sim buscar a verdade que liberta. Quero ser canal de cura, não de feridas. Quero ser instrumento de reconciliação, não de divisão. Me molda, Senhor, e ensina-me a julgar menos e amar mais. Amar como Tu amas, com verdade e graça, com empatia e compaixão. Amém. Que o Senhor purifique o teu olhar, fortaleça a tua alma e te conceda a graça de ver a ti mesmo e aos outros com os olhos do amor verdadeiro. Que a luz de Cristo ilumine o teu interior e que cada julgamento seja vencido pela misericórdia que liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários a frase: Senhor, dá-me um olhar que ama como o Teu. E se inscreva no canal para acompanhar os evangelhos do dia, orações e conteúdos bíblicos que ajudam a fortalecer a nossa fé. Cristo é tudo. Fora dele, nada.